A preocupação da liturgia de hoje, principalmente com o Evangelho, é definir qual a identidade de Jesus. O Evangelho está todo focado. Não só o Evangelho está focado, mas se nós olharmos para o contexto em que esta passagem, este trecho do Evangelho foi tirado, nós vamos encontrar esta mesma pergunta no final do capítulo 8, 25. A pergunta, quem é Jesus? Ou quem é esse homem? Aqui por Herodes, mais um pouquinho em seguida, novamente, Jesus vai questionar aos discípulos, perguntando aos homens, quem diz os homens que eu sou? E depois a profissão de fé de Pedro e a transfiguração de Jesus. Então, pegando todo este contexto, tem-se a grande pergunta que se quer responder é: quem é Jesus? Quem é este homem? O que eu ouço falar aqui deste homem? Ou o que está acontecendo neste reino de tão diferente? Até porque nós também temos que perceber e tomar o Evangelho de ontem para melhor compreendermos também o Evangelho de hoje. Qual é o Evangelho de ontem? O Evangelho de ontem é a convocação dos 12. Jesus convoca os 12, convoca-os para uma missão. Convoca-os e diz, convoca e fez o seguinte com eles: deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. Então os convocou e os enviou para uma missão. Enviou-os para a missão de pregar o Evangelho. O que eles precisavam fazer? Anunciar o Evangelho, proclamar o reino de Deus, curar os enfermos, e deu também poder sobre todos os demônios. Então esta era a missão deles. E vejam só, os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Então há aos discípulos uma missão, eles partem em missão, e o que foi pedido a eles é realizado nos povoados. Então os discípulos partem para os povoados, partem para as cidades e anunciam o Evangelho. Não só proclamam o Evangelho, como também realizam os sinais do reino de Deus. Eles proclamam o reino de Deus e ao mesmo tempo realizam os sinais do reino. Porque a missão que Jesus lhes confiou cabiam duas coisas: anunciar e realizar os sinais do reino. Todas as vezes que Jesus enviou os discípulos, deu a eles o poder de manifestar a cura, a libertação, a ação do reino. O proclamar o reino comporta também realizar os sinais. Palavra e gestos caminham juntos numa mesma missão. E os discípulos, numa outra vez, em um outro evangelho, quando Jesus convoca os discípulos, Jesus diz assim, o evangelho diz assim, que Jesus os chamou e os enviou para irem aonde ele devia ir. Então veja como é profundo a missão dos discípulos. Os discípulos precisavam estar
onde ele precisaria estar, onde ele precisava estar. Então os discípulos, eles vão com a missão de ser outro Cristo. Os discípulos vão com a missão de manifestar aquilo que Cristo devia manifestar ali, mas que ele não pode estar porque ele é uma só pessoa. E Jesus Cristo em terra, estando na terra, tem a limitação do tempo e do espaço. Agora no céu, não. Jesus estando no céu, não existe mais para Jesus o limite do tempo e o limite do espaço. Jesus Cristo pode estar em todos os lugares e em todo o tempo e a qualquer momento, no mesmo instante. Esta é a beleza do corpo glorioso que Jesus Cristo recebeu. Mas Jesus Cristo encarnado aqui, há 2000 anos atrás, ele tinha este limite. E veja como é profundo isto daqui. Os discípulos precisam ser aquilo que Jesus Cristo deveria ser se ele estivesse ali. E qual era a missão de Jesus Cristo? Quando Jesus, no capítulo 4 deste mesmo evangelista, fala da sua missão, ele diz o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me para... Daí começa a descrever as suas missões. E nas missões está curar os doentes, está proclamar o reino, o ano da graça, está libertar os cativos das prisões. Então, os discípulos, enquanto enviados por Cristo, participam do mesmo poder de Cristo. Exerce a mesma missão de Cristo, porque é enviado por Ele. E o que eles fazem? Realizam esta missão por todos os lugares que eles foram. Por isto está aqui no Evangelho, finalzinho do Evangelho de ontem, no versículo 6, os discípulos partiram e percorriam os povoados anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Então, imagina a revolução provocada pelos discípulos em cada lugar que eles passavam. Em cada lugar que eles anunciavam o reino de Deus e realizavam sinais do reino, acontecia uma verdadeira revolução, uma verdadeira transformação no local. Era tão profunda esta revolução, poderia, não estou dizendo aqui uma revolução talvez a nível de coração, que também estava acontecendo, mas algo muito novo e muito espetacular acontecendo ali no meio daquelas cidades, daqueles povoados. Por isto, o que nós vemos agora aqui no Evangelho de hoje? A admiração destes homens. A admiração do tetrarca Herodes, que ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. O que é este tudo que estava acontecendo? Este tudo que estava acontecendo, nós precisamos lembrar do Evangelho de ontem, que é o quê? A missão dos discípulos. Então vejam só como foi o impacto da missão dos discípulos para todos os povoados, para todas as cidades. Causou um impacto tão grande, causou uma revolução tão grande, e foi algo tão espetacular para todas aquelas pessoas, para todas aquelas cidades, que até o tetrarca estava perplexo. Perplexo, porque ouviu falar de tudo o que estava acontecendo. E claro, a missão dos apóstolos, a missão dos discípulos, e também podemos dizer apóstolos aqui, porque o termo 12, dado pelo evangelista Lucas, só é oferecido aos apóstolos, a nenhum outro. Os 12 são os apóstolos escolhidos por Jesus. Vejam como foi a missão destes homens. Causou
tanta revolução, causou tanto impacto na vida daqueles homens, que até a maior autoridade do reino, não a maior autoridade do reino, mas a maior autoridade daquela região, estava perplexo com a missão dos apóstolos. Eles cumpriram com fidelidade aquilo que Jesus Cristo os havia confiado. É como se tivesse acontecido, vou usar este termo muito comum aqui no Brasil, e que muito acontece nas praias, em muitas praias brasileiras, o termo arrastão. O que é o termo arrastão? É aquela multidão de pessoas que vão passando e que vai limpando tudo. E o que você tiver, perdeu. Os apóstolos ofereceram àquelas cidades um arrastão de evangelização. E eles iam passando e exercendo na vida dos homens todo o poder da palavra e o poder da ação que o próprio Cristo lhes havia confiado. Por isso a pergunta: quem é este homem? Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E o povo em geral também com as suas várias conclusões. Deve ser João Batista, que ressuscitou dos mortos, ou deve ser algum dos profetas. Estes homens que, ao olhar para a figura de Jesus Cristo e ao olhar também para tudo aquilo que os próprios discípulos estão realizando ali, estão buscando de alguma forma uma resposta. O povo tenta encaixar Jesus Cristo em quais modelos? No modelo daquilo que eles já tinham ouvido, daquilo que eles já tinham aprendido, de tudo aquilo que a história e a tradição já havia ensinado a eles. Jesus Cristo, ou melhor, o povo olha para Jesus Cristo e quer defini-lo com a história. Aquilo que eles já tinham ouvido falar, aquilo que eles já tinham aprendido, aquilo que os pais já tinham ensinado, aquilo que a sinagoga já tinha falado. O Herodes já não tem mais nem referência. Não tem referência porque quem é referência para ele? Ele era um pagão. João Batista não pode ser porque eu mesmo fiz questão de degolar a cabeça dele, arrancar a cabeça dele fora. Quem é este? Vejam só como é profundo isso tudo aqui. É profundo demais. Primeiro porque a missão dos apóstolos e a nossa missão precisa causar no mundo uma verdadeira admiração por Jesus Cristo. Não só uma verdadeira admiração por Jesus Cristo, ou pelo menos tem que despertar as pessoas a se perguntarem: quem é este a quem eu estou ouvindo falar? Que grupo de oração é esse que eu estou ouvindo falar que lá está acontecendo curas, que lá está acontecendo milagres? Que família é essa que eu estou ouvindo falar que está vivendo um tal de matrimônio cristão, está vivendo bem, está vivendo na harmonia, está vivendo na alegria, está vivendo na paz? Claro, sem eliminar os conflitos, mas está vivendo bem? Que emprego é este que está falando de Jesus Cristo? Nós precisamos, enquanto cristão, estar no mundo de tal forma que crie nas pessoas um certo sabor por Jesus Cristo, uma certa admiração por Jesus Cristo, um certo questionamento a respeito de Jesus Cristo. Nós precisamos nos portar no mundo desta forma.
E que as pessoas, ao olharem para nós, não olhem para nós. Porque o Herodes poderia perguntar assim, mas quem são estes homens que estão realizando isto? Quem são estes homens? Porque, como eu disse para vocês, esta é uma passagem, é uma parte do Evangelho que está muito ligada à missão dos apóstolos. E aquilo que os apóstolos realizaram, causaram um impacto em toda a sociedade. Só que Herodes pergunta sobre quem? Sobre Jesus. Por que é que pergunta sobre Jesus? Porque os apóstolos foram capazes de transmitir, de agir e de ser no mundo tudo aquilo que Jesus Cristo estava sendo. E por isso, quando olhou para a missão, para a ação, para a vida daqueles homens, para tudo aquilo que os homens estavam realizando naquele ambiente, lembrou-se de quem? Lembrou-se de Cristo. Eles nada mais eram do que setas que apontavam para Jesus Cristo e disse: o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, a condição que eu estou agora e a ação que eu estou realizando agora, não é uma ação minha, mas é uma ação de Cristo. Então, todas aquelas pessoas, quando viam os apóstolos exercendo a missão deles no mundo, viam Cristo. Por isto, estes homens aqui do Evangelho perguntando: quem é este? Quem é este? Quem é este que eu ouço falar estas coisas? Quando é que veio esta resposta? E por que é que veio esta resposta? Também nós precisamos perguntar. A quem veio estas respostas? Primeiro, os próprios discípulos fizeram esta pergunta. Como eu disse para vocês, capítulo 8 do mesmo Evangelho, versículo 25, quando Jesus Cristo acalma a tempestade, os discípulos se perguntam: quem é este homem que até os ventos obedecem? Quem é este homem? Pergunta dos discípulos no capítulo 8, versículo 25. Logo em seguida, no capítulo 9, em versículos de 7 a 9, precisamente no versículo 9, Herodes faz a pergunta: quem é este homem? Um pouquinho mais à frente, deve ser Evangelho de amanhã, já estou adiantando as coisas, vamos ver. Jesus Cristo mesmo faz deixa eu ver aqui. Jesus Cristo mesmo pergunta: quem diz os homens que eu sou? Vejam só, final do versículo 8, final do capítulo 8, início do capítulo 9, no meio do capítulo 9, o próprio Cristo pergunta: quem diz os homens que eu sou? A quem foi dada a resposta? Porque se todos estavam interessados, até o próprio Herodes, que era a grande autoridade daquela região, estava interessado em perguntar, em saber quem era aquele homem. A quem foi oferecida a resposta? Somente aos discípulos. Porque somente descobre Jesus Cristo. E somente essa resposta somente é respondida àqueles que têm a coragem, que têm a disposição de uma convivência com Ele. Não dá para saber sobre Jesus se você não convive com Ele. Não dá para conhecer Jesus Cristo em sua profundidade se não há uma intimidade com Ele, se não há uma busca de cada vez mais estar envolvido com Ele. Cristo se revela àqueles que estão envolvidos. Não adiantava Herodes se perguntar quem é Jesus Cristo. E também não adiantava o povo muitas vezes tentar uma resposta a respeito de Jesus Cristo.
a verdadeira resposta se dava por Ele mesmo, por aqueles que são escolhidos e chamados a viver na sua intimidade. É por isto que muitas pessoas do mundo de hoje estão perguntando quem é, quem é, quem é, mas não responde. Não responde porque não quer conviver com Ele. O conhecimento de Jesus Cristo supõe a fé. E muitos não tinham fé. Herodes não tinha fé. Herodes apenas queria conhecer Jesus Cristo, e é este mesmo Herodes que no final do Evangelho fez o quê? Uniu-se com Pilatos para condenar Jesus Cristo. Então vejam a profundidade do Evangelho. A profundidade de um Evangelho que está nos mostrando o seguinte. Primeira coisa, você cristão, porte-se no mundo de forma que todos ao olhar para você vejam Jesus Cristo. Porque os homens precisam, como estes homens, os homens de hoje, precisam, como estes homens do Evangelho, pelo menos, interrogar-se sobre quem é Jesus. Por quê? Por que eles vão se perguntar sobre quem é Jesus? Porque a minha vida, as minhas palavras revelam a Cristo no mundo. E eu já encerrando digo uma coisa: não tenha medo de pedir os carismas para Deus, porque veja, por que eles ficaram perplexos? Porque os discípulos pregavam o Evangelho e exerciam os sinais do reino. Então não tenha medo de pedir os carismas e exerçam os carismas na evangelização. E segundo, conviva cada vez mais com Jesus Cristo. Esta pergunta que muitos estão tentando responder de várias formas, nós estamos cada vez mais aprofundando no conhecimento da identidade de Jesus Cristo. Por quê? Porque o cristão é aquele que convive com Jesus. Então, cada vez mais conviva, cada vez mais busque a intimidade, cada vez mais esteja envolvido com Jesus. Quanto mais envolvido, mais você o conhece, mais você é capaz de reproduzi-lo ao mundo e mais eficaz se torna a nossa evangelização. Então que esta Eucaristia, que ao recebermos este dom precioso da Eucaristia, um momento mais sublime para nós estarmos na intimidade com Cristo, possa transformar os nossos corações em evangelizadores eficazes, evangelizadores que convivem profundamente com Cristo e o reproduz no mundo.